Ora viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo Brief. Comigo tenho o João Amaral e o Pedro Felipe para analisarmos o Grande Prémio do Qatar. Vitória de Max Verstappen, segundo lugar para Charles Leclerc, terceiro lugar para Oscar Piastri, numa corrida onde Zhou conseguiu os primeiros pontos para a Sauber e onde um espelho decidiu ser o intruso do dia. A decisão sobre o campeonato de construtores ficou adiada para Abu Dhabi. Já sabemos que a Red Bull está fora da luta pela conquista do título devido ao abandono de Sérgio Pérez. E antes de irmos à corrida, eu queria começar por aqui, porque hoje há notícias fresquinhas sobre o futuro de Sérgio Pérez, para não variar um bocadinho. A ESPN dá como certo a saída de Sérgio Pérez depois do Grande Prémio de Abu Dhabi. Há inclusivamente teorias sobre. Teorias não, fontes que garantem que o futuro do piloto poderá passar por um papel de embaixador, à semelhança do que aconteceu com Daniel Ricciardo. Ainda antes de tudo isto, Christian Horner foi questionado sobre o assunto durante o fim de semana e fez até um exercício interessante, digamos assim, na resposta que deu. Começa por dizer que, e estou a citar, antes de mais, ganhámos 9 grandes prémios este ano, e agora vem a parte interessante, esses 9 grandes prémios, 9 corridas, foram ganhas por Max Verstappen, enquanto as vitórias das outras equipas foram repartidas pelos dois pilotos. Depois de alguma insistência dos jornalistas com as perguntas, o Warner diz, para concluir, que o Sérgio Pérez tem idade suficiente e é suficientemente esperto para tirar as suas próprias conclusões, sabe como é que é e como está a situação. João Amaral, Pedro Felipe, bem-vindos mais uma vez, amigos, e cumprimentar também todos aqueles que nos acompanham em direto e através da Bola TV. João Amaral, dirias que a questão sobre Sérgio Pérez já não é se fica, é quando é anunciada a sua saída? Olá Inês, boa noite. Olá Pedro Felipe, tudo bem? Boa noite, boa noite, bom dia a quem nos segue. Eu diria que a questão do Sérgio Pérez, antes de mais, é uma questão que nos persegue, não é? Nós andamos há 3 anos, 2 anos e qualquer coisa a discutir o Sérgio Pérez, e isso prova também porque é que o Sérgio Pérez, para quem se pergunta, aguenta tanto tempo na Red Bull, numa equipa de topo. É porque ele é tema de discussão e ele garante visibilidade à equipa, não necessariamente pelas melhores razões. Eu acho que sim, que está a chegar ao fim da linha, ou seja, todas as declarações que tu citaste do Christian Horner, que é, tanto quanto sabemos, o maior defensor do Sérgio Pérez naquela equipa, e que foi, aliás, a razão pela qual ele ficou o ano passado, quando a discussão foi travada entre o próprio Christian Horner e o Dr. Helmut Marko, foi o Christian Horner que o segurou, e portanto eu acho que o sustentáculo dele naquela equipa acabou quando o Horner diz as coisas que diz, finalmente vendo que aquilo é penoso para a equipa, mas para o próprio piloto. Eu confesso que este fim de semana, vendo a prestação dele, acho... O ano passado já dissemos isso e com um tom muito preocupado, mas eu não quero tirar a isto todo o dramatismo, dizer isto apenas com um aspecto minimamente objetivo. Acho que aquilo é penoso para ele, mesmo do ponto de vista do desportista. O Sérgio Pérez, que acreditemos ou não, é um atleta de alta competição e, portanto, tem mentalidade de um atleta de alta competição. E nós gostamos de fazer piadas e de brincar, eu sou o primeiro, a chincalhar um bocadinho, não a pessoa, mas o sucedido. Mas ele é um atleta de alta competição, e um atleta de alta competição necessariamente tem que se sentir mal para fazer aquilo que ele fez, porque os erros já não são erros, sei lá. O Franco Colapinto espatifa o carro num grande prémio e nós dizemos, ele está a tentar. No Sérgio Pérez já não dizemos isso porque não é esse o erro. O erro é o erro de falhar a qualificação completamente, mais uma vez, na sprint, ter que arrancar das boxes, esquecer-se de ver o sinal verde. Eu diria que ver o sinal verde para um piloto de corridas é mais ou menos como para nós respirar, inspirar oxigênio e expirar dióxido de carbono. Ele nem isso viu, e a desculpa do eu quero ar limpo e não quero ninguém à minha frente é uma desculpa de mau pagador, não vale a pena. Portanto, está a chegar ao ponto em que aquilo é penoso, e é penoso mesmo para quem vê, mesmo para quem acha que o Sérgio Pérez já não devia estar na Red Bull há algum tempo, como é o meu caso. Portanto, sim, acho que é uma questão de saber quando é que ele sai. Espero que saia no fim do Grande Prémio da Abu Dhabi e sem qualquer tipo de hipocrisia, mesmo para a defesa do próprio piloto, porque não está vedado ao Sérgio Pérez voltar a ter uma carreira de piloto, não está vedado a voltar a ter uma carreira na Fórmula 1. Quanto mais tempo isto se prolongar, mais difícil se torna qualquer tipo de recuperação psicológica ou reputacional do piloto. E este fim de semana foi verdadeiramente penoso.
Acho que a palavra é essa. Perdoou-se todos os erros que ele cometeu, e foram muitos, a forma como existe na corrida, enfim. Acho que é mesmo uma questão de saber quando é que ele sai, e espero que saia em breve, por várias razões. Fazendo o balanço de uma época particularmente difícil para Sérgio Pérez, e só introduzindo aqui alguns dados, neste momento o piloto mexicano tem menos 277 pontos do que Max Verstappen, está no 8º lugar do campeonato de pilotos. A Red Bull, como equipa, no campeonato de construtores, tem 581 pontos. Apenas 26%, cerca de 26% destes pontos, vêm do Sérgio Pérez. Na notícia que hoje foi avançada, dada pela ESPN, que não cita fontes, ou seja, não cita o cargo das fontes, nem tão pouco em on, nem em off de onde é que elas vêm, mas é sugerido, como eu já fiz referência, que o Sérgio Pérez, com o contrato que assinou a meio do ano, não pode ser escorraçado a Red Bull, pondo a coisa assim, mas pode ser transferido para outro departamento e ter um papel, por exemplo, semelhante àquele que teve Daniel Ricciardo durante um período de tempo. Salvo as devidas diferenças entre Sérgio Pérez e Daniel Ricciardo, Pedro Filipe, vês o Sérgio Pérez como um embaixador da Red Bull? Depois de toda esta novela, agora vou aqui representar a marca com um sorriso na cara. E sim, antes de mais, obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês. Assim, vejo como embaixador se for na América do Sul. Se for embaixador só no continente sul-americano, ele tem todo o espaço do mundo. Agora, o Sérgio Pérez não tem a personalidade borbulhante que tem o Daniel Ricciardo. Portanto, não sei muito bem que lugar é que lhe estará guardado. Uma gaiola dourada, uma prateleira milionária. Mas eu acho que não é isso que ele quer. Eu pegava nas últimas palavras do João em relação ao próprio piloto, porque assim, nós podemos fazer as piadas. Eu lembrei-me de uma que já nem o carro quer, não é? Até o carro varia o voio de transmissão, porque já chega, meu, deslarga-me. Mas lá está, passando todo este humor, é confrangedor ver um piloto do calibre do Sérgio Pérez, não sendo um sobredotado, porque não o é, nunca foi, que teve uma carreira nos últimos 3, 4 anos quase brilhante, porque ajudou o Max a ganhar em 2021, sendo ministro da Defesa, ajudou a equipa a ser campeão do mundo de construtores, coisa que nunca tinha sido. Quer dizer, pode ter um piloto, obviamente, acima de qualquer crítica. E, de repente, parece que alguém lhe esfregou sabão na descida e ele vem aos trambolhões por aí abaixo. E 26% dos pontos, como tu dizes, Inês, eu não acho que seja aceitável, ainda que o Red Bull não seja o carro dominador de outros anos. Mas 26% é muito mal. É a razão da Red Bull não ser campeão do mundo de construtores, ou pelo menos não estar ainda na luta na última prova com a Ferrari e a McLaren, que era um campeonato que nós não pensávamos que ia haver, onde ia haver luta, não é? Acho que nenhum de nós, os três aqui, no início da época, pensou que isto ia chegar, nem com a McLaren na frente, nem com uma luta pelo primeiro lugar. Mas é pena, eu acho que o piloto quer sempre um volante do carro mais competitivo e mais rápido que há no mundo, que é um Fórmula 1, mas eu acho que também já não pode ser a qualquer preço. Não é? Acho que o Sérgio Pérez sabe que não está a corresponder às expectativas nem da equipa, nem dos fãs, nem dos patrocinadores, nem de ninguém. Portanto, ele sair da Fórmula 1 com muita pena do homem Sérgio Pérez, sem nenhuma pena do piloto. Acho que sim, acho que tem que dar lugar ao outro, um Liam Lawson, um Cola Pinto, um Yuki Tsunoda, porque não? Ou outro que eu não estou a lembrar do nome agora, mas acho que... Um Valtteri Bottas, sim. Não seria a primeira vez. Eu acho que o Valtteri Bottas não tem lugar na Fórmula 1 porque vai ter 7 anos de azar. Eu acho que ele vai ter mais... Ele já tem 1, portanto ele pode contar este. São mais 6, vá. Porque a partir dos espelhos. Eu percebi. Eu ia pedir desculpa só para passarmos outro tema quando a Inês quiser, mas só para dizer uma coisa. Sem pena nenhuma do piloto, percebo, é por isso que eles lá andam. E eu acrescento uma coisa, sem pena nenhuma da Red Bull. Porque se o Sérgio Pérez é piloto da Red Bull hoje, 2024, é porque a Red Bull o quis. Apesar de todos os sinais que teve em 2023, todos os sinais já tinha tido em 2022. E, portanto, a Red Bull, falámos sobre isso muitas vezes aqui neste podcast, tinha voluntariamente e tem uma política de um só piloto. E ter um segundo piloto que não é sequer fazer frente ao Max, porque, enfim,
Falta saber quem é o piloto que consegue fazer frente ao Max em carros iguais. Tentaram vários, mas pouco importa isso. Voluntariamente querem um piloto que esteja lá apenas já à partida com essa função. E acharam que esse piloto era o Sérgio Pérez. Portanto, se não estão na luta pelo campeonato de construtores, é por culpa própria. É por culpa do Sérgio Pérez, que de facto está neste estado, mas é por andarmos há 3 anos com esta conversa de ele agora é que vai, ele começa o ano bem, depois não, afinal não, vamos ter pena, bem, para o ano é que outra vez. E quando o ano passado renovam um contrato por mais 2 anos, isso é absolutamente espantoso, mas é uma escolha da equipa, é uma escolha, imagino eu, do Christian Horner, e portanto a responsabilidade é toda da equipa, pena nenhuma da equipa. É isso, eu diria que há aqui este lado perverso, independentemente de tudo aquilo, que é uma equipa, para além da cultura que tem, como tu disseste, João, ser a própria equipa a alimentar a pressão psicológica do piloto. Tu queres que um piloto saia desse mau momento, mas são as tuas pessoas que acabam por contribuir para esse mau momento com uma série de declarações e de nuvem que vão criando com essas declarações por cima da cabeça do piloto. E, portanto, nesse capítulo, não tenho nenhuma, subscrevo, não tenho nenhuma pena da Red Bull, nem do facto de não estarem na luta pelo campeonato de construtores, por toda a gestão que fizeram do processo Sérgio Pérez foi desastrosa, absolutamente desastrosa, e é um guião de tudo aquilo que não fazer quando se está a tentar gerir uma equipa, em particular um piloto. Avançando para a corrida do espelho, que deu 7 anos de azar a Valtteri Bottas. No primeiro stint da corrida, que foi, como já referi, vencida por Max Verstappen, acho que este é o primeiro debrief em muito tempo que faço com o Verstappen em vencedor, porque o último que ele tinha vencido eu não fiz, portanto se calhar vou dizer isto várias vezes, que ele venceu a corrida. Mas brincadeiras à parte, o Verstappen nunca conseguiu ir embora de Lando Norris, isto estou-me a referir ao primeiro stint, mas o Lando também nunca conseguiu entrar na zona de DRS do Verstappen, de forma a permitir disputar a primeira posição, a liderança da corrida. Pedro Filipe, deu-te a sensação que o Verstappen tinha a corrida controlada, ou, não querendo entrar na discussão do what if, poderia haver aqui luta de facto no final da corrida se não tivesse existido aquela penalização de 10 segundos por causa de umas bandeirinhas amarelas? Olha, honestamente, assim que se dá a largada, para mim a corrida acabou ali. E acabou ali por vários motivos. Não quer dizer que o Lando não tivesse o melhor carro, não quer dizer que as contingências da corrida não pudessem ter corrido mal ao Max, mas nós quando éramos miúdos tínhamos aquele ditado, quer dizer, jogam 10 contra 10 e no final ganha a Alemanha. E o Max, tendo-se sagrado campeão do mundo, com uma confiança, como poucas vezes vi num piloto de Fórmula 1, e para quem não conhece, eu não sou o fã do Max, que é a Inês, portanto, estou do outro lado da barricada, mas contente de estar vivo ver aquele homem correr. Eu nunca acreditei que alguém chegasse perto, porque eu fiquei muito irritado na sprint. Vou só regressar ao dia de sábado, porque eu chateia-me ver um piloto fazer aquilo que o Lando Norris fez. Travar na reta da meta para dar lugar ao colega de equipa, e o colega de equipa ganhar a corrida, e kumbaya, e somos todos muito amigos, e o Oscar mereceu. O Max Verstappen não faria aquilo nem pela própria mãe. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: no dia a seguir, estando na frente da corrida, com um carro, não é nenhuma carroça o Red Bull, não é uma McLaren, mas não é uma carroça, cheio de confiança, irritado com o Jorge, não é? Se o Lando Norris mete as rodas ao lado dele, eu duvido que os dois acabem a curva, em qualquer das curvas do circuito. Eu acho que o Max tinha a corrida controlada, mas não seja mentalmente e emocionalmente. O Lando Norris ainda não provou, pelo menos na minha opinião, não demonstrou ter aquele instinto assassino, nem aquela faca na liga que é preciso ter para dar a estocada final, seja quem for. Seja no amiguinho Max, seja em quem for. E eu não estava a ver a coisa, por muito bom que seja o carro dele, e o McLaren é um carro fantástico, feio como o diabo aquela cor, mas é um carro fantasticamente rápido e eficaz. Mas a corrida para mim foi dada como ganha, por estas razões todas que eu acabei de dizer. Posso estar muito errado. E há uma coisa também que me chateia um bocadinho, que foi, quer dizer, a mesma pessoa que ficou irritado com as queixinhas no colégio de comissários, foi ele que fez as queixinhas para ter uma penalização com as bandeiras amarelas. Portanto, e bem, as penalizações não estão em causa. Mas quer dizer, deixem-nos de hipocrisia. São todos assim.
eles são todos uma coisa pela frente, outra coisa por trás, portanto não. Mas voltando à pergunta inicial, porque foi isso que me perguntaste, acho que o Max nunca teve a corrida em jogo, nem a vitória em jogo, por estas razões. Se é um Fernando Alonso, se é um Lewis Hamilton, se é um Charles Leclerc com uma McLaren, eu aí já não sei. João Amaral. Não sei, depois de tanta coisa que o Pedro Filipe disse, eu acho que tínhamos aqui para 2 debriefs. Não é o tempo, é que tu fazes, como sempre bem, tu fazes uma amálgama de coisas com muita substância e depois dá-me trabalho voltar a deslindar isso tudo. Vamos por partes. Pergunta inicial. Alguma vez, se bem me recordo, era essa, o Max teve a corrida em perigo ou o Norris alguma vez conseguiu? Não. De todo. Tinha o carro mais rápido, parece-me mais ou menos objetivo. O McLaren era mais rápido, o próprio Norris diz isso. Não esteve nunca em condições na corrida, não na sprint. Sprint dominaram como quiseram, aliás, porque os McLaren têm essa característica maravilhosa desta geração de carros, que em ar limpo são carros extraordinários, em ar sujo nem tanto como todos os demais. E alguém dizia que para um carro ali não ter efeito do carro que vai à frente, precisava de uma distância de 7 segundos para o carro da frente, o que numa pista destas, que é ultra rápida, é basicamente dizer que só quem vai à frente é que tem essa faculdade. Portanto, essa responde rapidamente e concordo inteiramente com o Pedro Filipe. Aliás, a prova disso é quando há o segundo arranque atrás do safety car e há aquele erro das luzes do safety car que não funcionam e o Max se deixa surpreender muito ligeiramente, o Norris tenta colocar-se ao lado dele na curva número 1 e o Verstappen faz o que faz com alguma elegância para aquilo que é aliás, a prática do Max Verstappen, que é empurrá-lo muito ligeiramente, só dizer-lhe, pá, a pista vai acabar para ti, mas deu-lhe um pré-aviso relativamente alargado, deixou perceber que isso ia acontecer, nada do que tivemos em Austin, nada do que tivemos no México. Max Verstappen, tetracampeão mundial, voltou a ser o piloto calmo, sensato e até tentou ser boa pessoa. E aí volto àquela parte que o Filipe diz, e com alguma razão, porque eu também achei a mesma hipocrisia, mas felizmente fazemos isto um dia depois do Grande Prémio e isso deu-me tempo para ler, a perceber e aprender. O Max Verstappen, de facto, salienta que o Lando Norris não abrandou, porque vê que tem uma diferença de 1,8 segundos, 1,6 segundos antes do safety car e de repente o Lando Norris está a mais ou menos 1,1 segundos dele. E isso é visível. E isso, primeiro e antes de tudo mais, é prova de que o Max Verstappen está a fazer a corrida dele um bocadinho à imagem do Fernando Alonso, e eu diria que do Lewis Hamilton, está alerta a tudo, e é por isso que eles são campeões do mundo. Pronto. É porque processam muita informação, debitam-na e fazem isso. Segundo, há um artigo muito interessante numa revista inglesa chamada Motorsport, coisa que o vale, que é antiga, que eu vos convido a ler, e o Adam Cooper, que é um jornalista que lá está, diz exatamente o que o Pedro Filipe disse. Eles fazem todos isso, eles queixam-se todos. O próprio Norris, quando lhe disseram que foi o Verstappen que se queixou no rádio, disse, ok, parabéns para ele, ainda bem que ele fez, e ele teria feito o mesmo no lugar dele, porque eles todos fazem isso. Aliás, o Mike Crack da Aston Martin diz, sim, com certeza, há coisas que eles veem que nós não conseguimos ver e, portanto, trabalhamos como equipa. O piloto diz-nos, deu o exemplo do Fernando Alonso, que 2 ou 3 vezes chamou a atenção para o facto do Sainz poder estar a violar os limites de pista, e eles vão verificar e às vezes comunicam a direção de pista. Também diz o jornalista inglês, que ninguém suspeito de ser fã do Max Verstappen, como o Pedro Filipe também não é, suspeito de ser fã do Max Verstappen, atenção, que não é isso que provoca a zanga no Verstappen, não é o facto do Russell ter dito durante a qualificação, para passar a esse episódio, muito perigoso por parte do Verstappen, isso é normal, todos fariam. É quando estão os dois à frente do colégio de comissários de pista e o Verstappen responde, diz ele, de uma forma mais ou menos objetiva, explicando todo o contexto de quem estava à volta dele, à frente dele, carros mais rápidos que o ultrapassaram e ele deixou-se ultrapassar para não prejudicar a volta desses carros. O facto de ter abrandado para ele próprio não ser prejudicado. O facto do Russell ter visto que ele abrandou e poder ter evitado tudo aquilo e o Russell ter à frente dos comissários de pista dito tudo quanto podia para que o Max Verstappen fosse penalizado. Essa é a parte que o Verstappen diz que não compreende. Porque queixar-se ao engenheiro é a coisa mais normal do mundo e todos fazem. Depois, quando estão cara a cara, dizer ele fez isto de propósito, quando ele sabe que não fez de propósito, porque ele é piloto, porque ele foi com toda a fome para cima do Verstappen, sabendo que isso ia provocar um prejuízo para ele próprio, é essa intenção. Isso no direito penal tem um nome. Quando a pessoa se coloca no papel de vítima voluntariamente, para depois sabendo à partida que vai ser vítima de um crime, isso deixa de ser, ou seja, vamos ver, o meu direito penal tem 30 anos, eu sou velho, não parece, eu cortei a barba ao contrário do Pedro Filipe, para não parecer que sou tão velho, mas isso tem um nome e isso não deixa de ser uma pena, mas passa a ser uma pena francamente mitigada, e podem dizer, ok, então por isso um lugar de penalização. Bom, mas aqui entram outras coisas, designadamente o facto da definição de impedimento, ou impeding, como nós gostamos de dizer quando estamos a falar de Fórmula 1, nunca ter previsto na história da Fórmula 1
voltas de aquecimento, que era aquilo em que eles estavam. E é esse contexto a penalização todo, é parva. e é esse contexto todo que deixa o Max Verstappen zangar. Está bem, mas agora estou na parte humana, que é a parte que me interessa mais, confesso. Já vamos à parte das regras. A parte humana, os costumes a mim é que me interessam, a história humana, porque de facto a reação do Max, e eu tenho que dizer isso, também não sou fã do Max Verstappen, se sou fã de alguém é do Fernando Alonso, mas enfim, eu acho que desde 91 que deixei de ser fã de pilotos de Fórmula 1. O Alonso, sim, adoro o Alonso, mas ele tem estado arredado das lutas pelas vitórias. Aquilo que me leva a simpatizar com o Max é no fim da corrida ele dizer exatamente o que pensa, sem véus, eu gosto de pessoas que são assim. E aquilo que ele diz do Russell, e que já foi corroborado por outras pessoas hoje, bem sei que quando as pessoas estão em baixo também aparecem sempre uns quantos que querem bater em quem está em baixo. Custa-me um bocado, até porque o Russell é presidente ou representante da GPDA, é suposto ser o tipo sensato, é suposto ser o tipo que tem cabeça fria para pensar que, como representante da GPDA, não está em causa só o número de pontos que ele faz em cada fim de semana, está em causa toda a imagem do desporto. Por outro lado, não me custa nada acreditar que ele seja assim, e já tivemos aqui um debrief muito acalorado no início do ano a falar do Grande Prémio da Austrália dos 20 segundos que o Fernando Alonso levou. E não estou a dizer isto por ser fã do Fernando Alonso, é porque a decisão na altura foi estúpida. Não há outra palavra. Estúpida. Mas repara quem é o protegido da decisão sempre. E as pessoas podem dizer, mas é uma coincidência. Se calhar é, mas quer dizer, é um bocadinho estranho as coincidências serem sempre a favor da mesma pessoa, porque também me leva a acreditar que a atitude dessa pessoa perante os comissários é, nas palavras do Max Verstappen, hipócrita. E isso custa-me também. Acho que isso tudo se virou contra o piloto inglês, porque o Max Verstappen só ficou com mais vontade, com mais faca nos dentes, e não só ganhou a corrida, humilhou quem estava na pole position porque fez dele um Lando Norris menos simpático, e obrigou, e com este calmo Inês, obrigou a fazer uma declaração patética no fim da corrida em que dizia: eu estava à espera de ter um acidente. Esta vitimização à partida já a mim me irrita. Eu já estava à espera que ele me batesse. Mas nós facilitámos-lhe a vida. Repara, já não é ele, George Russell, carro 63, nós, a equipa. Porque eu e o Lewis fizemos péssimos arranques. O que é que o Hamilton tem a ver com isto? Que eu não percebi. Só faltava agora chamar o banana. Sim, isto é o banana que diz uma coisa. Não estava à espera que os outros ouvissem. Sim, estávamos aqui a falar de ti. Não estávamos, não. Era ele só. Eu não sei. Russell, eu não sei como é que se diz choninhas em inglês ou em neerlandês. Mas é o que ele é. Mas repara, mas a minha afirmação da choraminguice não tem tanto a ver com isso, porque assim, eu estou-me borrifando para ser hipócrita, não é hipócrita se o Max está magoadinho. O Max fala na pista, e quando fala na pista, é melhor a gente afastar-se todos, sair tudo da frente dele, foi o que toda a gente fez. Não é? É a choraminguice. Choraminguice é pá, ganhaste a corrida, deste um baile todo, deste um banho na primeira curva a toda a gente, dominaste a teu bel prazer, este tetracampeão do mundo, pá, move on. E depois ainda dizes, este gajo que vem atrás de mim não abandona as bandeiras amarelas. Primeiro, acho que há aqui uma questão que a gente tem que falar, que é da direção de prova e de não ter posto um safety car para tirar o espelho. Não sei se vamos chegar aí, Inês, mas pronto. Só isso que eu queria dizer, é uma choraminguice pegada. São todos iguais, sendo que o George Russell é um choninhas. Eu, para rematar, e sendo que sou suspeita, e portanto vou-me abster ou desta vez vou-me abster de aprofundar este assunto, quero apenas dizer que eu dou algum crédito à definição que o Verstappen fez da persona de George Russell, porque de facto, como ele refere, ele tem uma vasta experiência em salas de comissários, é um piloto que conhece provavelmente grande parte das salas do campeonato, para não dizer todas, grande parte das salas do campeonato do mundo de Fórmula 1 e das corridas das pistas que já saíram do campeonato de Fórmula 1, e portanto para ele dizer que nunca tinha visto alguém a tentar lixar um outro piloto daquela forma, se calhar não, esse capítulo, essa parte não é exagerada e diz um bocadinho sobre o piloto George Russell e o respeito que falta entre, neste caso do Russell, para com os pilotos, para com os restantes pilotos. Prosseguindo, para o intruso, porque há aqui duas questões. Tens vários pilotos a dizer que nem se aperceberam do espelho em pista, e tens a FIA a justificar porque é que não foi colocado um safety car em pista. E só para citar, antes de fazer a pergunta, normalmente, diz a FIA, em situação normal,
não há necessidade de ativar o safety car quando há detritos fora da zona está-me a faltar a expressão, fora da trajetória. Obrigada, Pedro Filipe e João. O virtual safety car não teria ajudado a resolver o problema porque os carros estavam muito separados em pista e os comissários não, isto é sinal de cansaço. Não teria havido tempo de retirar o objeto da pista. Posto isto, e tendo em conta também o que os pilotos foram dizendo, Pedro Filipe, estavas com vontade de falar sobre este assunto? Dou-te a ti a palavra, se já percebi que se calhar para ti havia razão para um virtual safety car, um safety car ainda antes do Bottas desfazer aquele espelho em 1000 e um bocados. Assim, obviamente que à segunda-feira é fácil adivinhar os resultados do domingo, não é? É muito fácil. Mas quando há um detrito na pista, daquelas dimensões, ainda que pequenas, é verdade, mas que ficou provado que que as partes não são maiores do que a soma do... É um ditado qualquer assim, agora não me recordo o que é. O resultado é superior à soma das partes. Exatamente. Aquela que ficou feita foi pulverizada em 1000 bocados e houve 2 furos. Mas antes disso, reparem uma coisa, não está na linha de trajetória. Pois não. Mas quando um carro quer ultrapassar alguém na pista do Qatar, onde é que ele passa com as rodas? Não é fora da linha de trajetória. Porque sabe, a pista é pista. No caso do Bottas ainda foi, nem estava a ultrapassar, estava a respeitar bandeiras azuis. Bandeiras azuis, não é? Também, lá está. Quer dizer, isto é essa razão da FIA é completamente, para mim, é risível, porque estão a tirar a única zona de ultrapassagem que aquele circuito tem. A única zona, no final da zona de DRS ainda por cima. Essa é desculpa de mau pagador. Se é safety car, por muito que me irrite, sim, tem que ser. Tanto visto que a seguir teve que haver um safety car. Porque o espelho já não estava só numa peça, estava feito em milhares de peças. E que teve consequências para alguns pilotos. Alguns até perderam posições porque tiveram que ir à boxe. Foram à boxe antes de sair o safety car e outros beneficiaram com o safety car para trocarem de pneus. Mas lá está, a segunda-feira é assim muito mais fácil nós dizermos o que é que está certo e o que é que está errado. Mas eu quando vejo o espelho na pista, isto tem que ser um safety car. O espelho tem que sair dali. Não, tem que sair dali. E não tem que sair às custas de um Sauber Kick qualquer coisa, que é o carro mais horrível da grelha, que não ficou mais bonito. E, quer dizer, para mim o erro à partida é logo esse. Depois, no seguimento disso, as bandeiras amarelas em plena reta da meta, ter que abrandar. O que é abrandar? É 1 décimo, é 2, é 3? Qual é? Há um delta especificado no livro, nas notas do diretor da corrida? Não, é abrandar. Eu acho que o adjetivo utilizado é abrandar de forma significativa, sobretudo porque era um double yellows. Portanto, o Max disse mais uma vez foi altamente inteligente, porque não perdeu velocidade, mas provou à saciedade do ponto de vista da telemetria que tinha abrandado. Claro que sim. E isso é relevante para a penalização do Norris, porque por muitas pessoas se queixem da penalização, ele não abrandou. Eu não me queixo da penalização porque assim, não abrandar em bandeiras amarelas é como um sinal vermelho, é como um stop. Sim. É para parar nem que seja no meio do deserto. Portanto, isso aí não há dúvida. Mas todos cumpriram essa velocidade. Pronto, se não cumpriu, tem que ser penalizado. Todos abrandaram. Mas o meu problema não é com o Norris nem com o Max, é com a direção de corrida. E acrescentar a isso a confusão de entra e sai de bandeiras amarelas, que eu não sei se era visível nos painéis em pista, mas na transmissão e mesmo no live timing, a sinalização de bandeira amarela estava a entrar e a sair constantemente durante um curto período de tempo. Portanto, houve também aí essa confusão. Mas quero ouvir o que pensas sobre isto, João Amaral. Deixa-me 2 aspectos por menor para depois passar à substância. Em relação ao live timing, o live timing passou o fim de semana todo um bocadinho esquisito e eu não sei se as bandeiras amarelas entraram e saíram de cada vez que carros passavam naquela zona da pista ou se foi uma decisão intermitente da direção de corrida que me custa acreditar, por muito que já vamos à parte da substância e é a minha crítica da decisão tardia da decisão de corrida. Segundo, porque há bocadinho falei da penalização do Max e disse erradamente que ele foi penalizado por ter impedido, é verdade que não foi, ele foi penalizado porque não respeitou o delta, como disse bem o STM, como disse bem o Mário P, que está no nosso chat a corrigir-me bem, mas vamos ver, o princípio é o mesmo, ele foi penalizado por não ter respeitado o delta, é a primeira penalização. Na sexta-feira o Yuki Tsunoda tinha feito a mesma coisa, não respeitou o delta e não foi penalizado, levou uma reprimenda. Portanto,
voltando à razão porque o Max Verstappen estava irritado porque ele deu razões que são lógicas, justificativas e objetivas para aquilo que fez, e os comissários de pista foram absolutamente inflexíveis. Refiro novamente ao artigo que li e que refere, escrito por um inglês, 3 vezes o Derek Warwick, como sendo uma pessoa absolutamente impermeável na decisão que foi tomada. E isso não é lógico quando estamos a falar de pessoas. As regras têm que ser interpretadas. Nem tudo na vida, eu diria que quase nada na vida é absolutamente e claramente matizado nas cores, às zonas cinzentas. Voltando à história do espelho dos 7 anos de azar. Obviamente, para mim, e como digo, com a sensatez do Pedro Filipe, é fácil a segunda-feira dizer isto, mas obviamente uma decisão errada de não lançar um safety car antes disso. Admito que a bandeira fosse suficiente no primeiro momento para dizer que havia detritos na pista, que a informação dada às equipas para elas transmitir aos pilotos fosse suficiente, mas nem isso aconteceu, porque repara, quando o Valtteri Bottas atropela salvaticamente o espelho, ao fim de algumas voltas dele ali estar, era suposto as equipas terem dito a todos os pilotos em pista que não podiam passar naquele pedaço de pista. Pelos vistos, a informação não passou muito bem, porque aquele piloto passou. E isso provocou aquele estilhaçar, aquele desfazer do espelho. Portanto, houve ali óbvios lapsos de informação e um processo de decisão que foi menos perfeito do que devia ter sido. Não deixo de respeitar a FIA por hoje ter, apesar de tudo, decidido explicar o que é que motivou cada um dos processos de decisão, porque isso ajuda, mesmo não concordando, primeiro, a compreender de um certo ponto de vista, segundo, a analisar e a perceber o que é que correu mal para que da próxima vez corra melhor. Portanto, há ali um conjunto de erros num curto espaço de tempo. Eu não tenho a certeza absoluta, confesso, e sei que vou estar muito sozinho nesta posição, eu não tenho a certeza absoluta que os 2 furos, quer do Hamilton, quer do Sainz, tenham sido provocados por aqueles detritos, pelo sítio onde acontecem na pista e por ser o pneu dianteiro do lado esquerdo. O pneu dianteiro do lado esquerdo, como sabemos, naquela pista, é o pneu mais sacrificado. Andavam todos aflitíssimos com o pneu da frente. Esquerdo ou direito, não? Desculpa. O esquerdo, sim. Nos 2 casos é o esquerdo. O esquerdo para quem está dentro do cockpit, se tu vês na televisão, de frente do carro, é do lado dele. É o pneu que sofre mais naquela pista. É um jogo de pneus que está a ultrapassar o número de voltas que estava previsto em treinos e em testes porque tiveram safety car no início da corrida. Portanto, eu não tenho a certeza absoluta de que tenham sido os detritos do espelho a provocar os 2 furos. Para mim não está. Achas que foi apenas uma coincidência? Pode ter sido uma coincidência infeliz. Dito isto, e citando um amigo comum de todos, o Rui Wozer, dos furos acontecem na corrida, quer dizer, não aconteceu nada de mais. Acho que, de facto, como o Pedro Filipe disse, e depois meia tónica na coisa, aquele espelho estar em pista, aquelas voltas todas, é que é tonto, não pode acontecer. Como isso não pode acontecer, e essa é a primeira análise, a segunda tem que ser, como é que eu tiro isto dali o mais depressa possível? É com bandeiras amarelas? Não. É obviamente com o safety car, é obrigá-los a passar pelas boxes, o safety car virtual já não funcionava porque eles estavam muito espalhados na pista e, portanto, não era seguro para os comissários de pista irem lá tirar o espelho e voltarem em segurança. Portanto, essas decisões estão erradas. Dito isto e chegando ao fim de tudo isto, havia bandeiras amarelas, todos as viram, todos as respeitaram, menos um piloto. E esse piloto foi penalizado. E a penalização que levou foi a penalização dos livros. De facto, não tem sido coerente com aquilo que tem sido a prática dos comissários, se é que podemos ver alguma coerência na prática dos comissários nos últimos 2, 3 anos. 3 anos, sim, temos que falar até 22 pelo menos, mas é a penalização dos livros e, portanto, enfim, não vale a pena. O André Stella ainda tentou fazer, o André Stella, que é um tipo direto e frontal, ainda tentou fazer um bocadinho de spin, a dizer, é muito dura a penalização. Não, é a penalização que tinha que ser. O erro, o próprio Norris diz isso, é um erro principiante, ele aprendeu aquilo nos karts. Pronto, correu mal. É mais um erro da McLaren. A McLaren tem-se especializado, pode ganhar o campeonato de construtores no próximo fim de semana, mas se o ganhar, vai ganhar muito à Ferrari, porque passou este ano todo a fazer um campeonato à Ferrari com comédia após comédia todos os fins de semana. Com a diferença que tinha um carro capaz de vencer corridas em muitos grandes prémios. Eu estava-te a ouvir e a seguir ia-te perguntar pelo Sainz e pelo Hamilton, já percebi que tu achas que pode ser uma coincidência infeliz, mas a minha lógica, a minha pergunta era na lógica de tu tens uma decisão que é errada, na nossa opinião, há uma consequência que é o espelho parte e há 2 pilotos que são possivelmente prejudicados sobre esta sequência de eventos. E quem é que penaliza a FIA? Sim, mas essa é a pergunta que andamos a fazer há muitos anos, repara. A FIA penaliza-se ela própria por com as decisões que vai tomando e deixando de tomar.
Eu acho que nós temos que contextualizar as coisas e perceber que hoje em dia qualquer decisão está mais escrutinada. Uma decisão da FIA num grande prémio é hoje mais escrutinada do que qualquer decisão de qualquer governo num país democrático. Toda a gente lhes cai em cima imediatamente nas redes sociais, nos jornais, nós aqui no podcast, toda a gente lhes cai em cima. Tentando dar contexto a isso e percebendo que essas decisões, volto ao que o Pedro Filipe dizia, quer dizer, é fácil à segunda-feira nós estamos aqui sentados os três a dizer o que é que correu mal, é difícil para quem lá está naquele momento. Mas, independentemente disso, correu mal. Quem é que penaliza a FIA? Penaliza-se ela própria, vai perdendo credibilidade no meio disto tudo. E o presidente da FIA, ultimamente, tem dado alguns contributos importantes, ao nível de um presidente mesmo, para essa falta de credibilidade. Bem, e na luta eterna entre quem é dono do desporto e quem é dono da parte comercial do desporto, a FIA perde algum poder de influência nesta equação, o que não é bom para eles. Agora, não há, para a tua pergunta que é doutrinária, who keeps the keeper? Não há, não é? Epá, não, é porque se eu fosse o Hamilton ou o Sainz, que na cabeça daqueles pilotos os dois furos foram provocados pelos detritos em pista, eu ficaria Achas particular. que sim? Eu não sei se os pilotos no momento em que têm os furos têm essa noção, para ser franco. Volto ao mesmo, até porque estão num sítio da pista em que é difícil dizer que foram os espelhos, eles estão concentrados em cumprir o dela, em fazer toda uma série de coisas, não sei se fazem essa associação. Eu acredito em coincidências e admito essa hipótese, ela não deve ser descartada e nunca na vida vamos saber se houve um nexo de causalidade entre uma coisa e outra, mas dois pilotos é uma coincidência ao quadrado. Desculpa interromper-te, Inês. O que eu consegui ler hoje e ouvir sobre isso foi que o Hamilton percebeu-se imediatamente que tinha o furo na primeira curva, portanto, quando desfaz a primeira curva percebeu-se logo que tinha um furo. Ele não diz que foi dos detritos, não há palavras sobre isso, e que o Sainz é no final da volta, por isso é que ele não perde tanto tempo. Foi as únicas coisas que eu consegui hoje esmiuçar e perceber. Não ouvi ninguém a acusar, a não ser nós os fãs, a acusar os detritos de terem sido mauzinhos para os pneus. É como o pneu quando entra à luta com fibra de carbono, a fibra de carbono ganha. Isso é o que está estabelecido nas regras. Portanto, realmente, assim, pode ser uma coincidência, mas assim, eu não acredito em bruxas, mas... Não, mas repara, o que eu ia dizer é que mesmo sendo... Vamos admitir que é coincidência. Muito provável que seja. Vamos admitir até que no caso de um são os detritos que foram o pneu, no caso do outro não é. Isso não põe em causa o facto da decisão das bandeiras amarelas e da falta de entrada do safety car em pista ter sido uma decisão errada. Devia não ter acontecido nada e a decisão seria errada na mesma. Acho que os pilotos no meio do fim de semana que tiveram, quer dizer, passando agora assim para outro tema muito subtilmente ou muito pouco subtilmente, acho que o Hamilton neste fim de semana seria a última coisa de que se ia queixar era dos detritos, só lhe faltava isso. Não é? De resto, tudo. Eu vou pegar precisamente por aí, pela corrida dos dois Mercedes e fazendo a ponto com um bocadinho com aquilo que já dissemos neste debrief. O Hamilton teve uma corrida francamente para esquecer. Eu diria até com erros estranhos, sobretudo falsa partida para um piloto do calibre de Lewis Hamilton, mas pronto, que fica, acontecem. Sobre o George Russell, que já foi referido neste debrief, se eu fosse o Max Verstappen, diria ao George Russell que o karma nem sempre dorme, mas como não sou, pergunto ao Pedro Filipe se o quarto lugar do Russell, tendo em conta tudo aquilo que aconteceu e se quiseres falar também da corrida do Hamilton, até nem é mau. Sim, não é mau. Eu acho que não é mau tendo em conta o falhanço brutal que foi a corrida dos dois Mercedes. Que tanto o Jorge prometeu nos treinos, podia provavelmente dar luta, nem que fosse na primeira curva, nem que fosse apertar o gás, quer dizer, esboçar qualquer coisa de defesa, nem isso conseguiu. E a corrida do Hamilton é para esquecer, mas houve uma coisa que me irritou especialmente, que é a birra de eu vou estacionar o carro, a equipa diz-lhe não, ele continua e depois a equipa diz-lhe estaciona o carro e o gajo não. Quer dizer, isto parece assim... tu és 7 vezes campeão do mundo. É a AMG, Mercedes, Petronas, whatever. Não. Vocês estão a brincar com quem? Isto não é um recreio da escola. Não é? Isto não é... Epá, eu tenho sobrinhos. O mais velho já tem 18 anos e acho que está a ouvir isto. Quer dizer, eu não me lembro dele ter feito birras destas. Não me lembro. Epá, isto é uma coisa que me chateia naquele que é o meu piloto favorito neste momento.
porque as minhas lealdades vão mudando ao longo das décadas, e chateia-me. Agora, eu fiquei espantado, foi com os Mercedes ganharem em Las Vegas. Isso é que eu fiquei espantado. Portarem-se aqui como se portaram. O quarto lugar do George Russell é perfeitamente aceitável e não tivesse sido a qualificação do Hamilton, se calhar tinha estado um bocadinho mais acima na luta. Mas é pena os Mercedes prometerem tanto ao sábado, prometerem tanto à sexta-feira, mas depois, realmente, ao domingo, a regra é não há delivery, portanto, não há à exceção de Las Vegas, onde foram brilhantes, e isso chateia-me. Portanto, eu não gosto destas atitudes de primadona que o Hamilton tem. Não gosto, é uma cena que me irrita, como me irrita as caixinhas do Max e outras coisas noutros pilotos. Eu acho que qualquer dia vou deixar de ter favoritos, porque isto quer dizer, consigo ver defeitos em todos. vou torcer pelos gajos da Fórmula 2 qualquer dia. E pronto, portanto, acho que a corrida da Mercedes foi par for the course, como se diz, foi normal. Subscreves o Giampiero Lambiesi, que, relendo aqui o comentário do STM, já tinha esquecido este detalhe do Giampiero no final da corrida, na cool down lap do Verstappen. Karma always comes. Quer dizer, sobretudo a graça que tem é ser o Gianpiero Lambiesi, que é o gajo mais calmo do mundo, não é? Eu não sei se as pessoas sabem o que é ASMR, que é uma coisa que desperta as nossas reações sensoriais e que nos acalma, são barulhos. Eu acho que a voz do Gianpiero Lambiesi faz parte disso, e no entanto ouvir um gajo desse dizer Karma always comes. Sim, foi um momento bom. Eu não digo que foi o melhor momento de rádio, porque o melhor momento de rádio para mim é o do Yuki Tsunoda, quando lhe dizem que há detritos na pista e ele acha que é um castor. Ele... Não sei se viram essa parte. O engenheiro diz ao Tsunoda que há detritos na pista, ele não percebe, e quando não percebe pergunta: o quê? Um castor? Na Arábia? Mas como é que na Península Arábica pode haver um castor? E basicamente explica no fim da corrida que achava que era um problema das alterações climáticas e havia castores no Qatar. Isto tudo aconteceu, eu não estou a gozar. Isto tudo aconteceu. O Yuki Tsunoda achava genuinamente que havia castores, não é? Era um beaver, ele percebeu beaver, there's a beaver on track. Porque ele disse there's a mirror on track, ele percebeu there's a beaver on track, ele disse beaver, how a beaver. Bom, enfim, adiante. Essa é a melhor parte do rádio do fim de semana. Acho que o karma vem, sim. Eu distingui as corridas dos dois Mercedes, percebo que o Pedro Filipe diz em relação à performance da Mercedes no fim de semana é o contrário da... Acho que o teu cão não está a gostar do que eu estou a dizer, mas não faz mal, eu vou continuar a dizer. Acho que a performance da Mercedes é exatamente o contrário da Red Bull. A Mercedes começa ao fim de semana em grande e depois vai diminuindo lentamente até sair de fininho, com quarto lugar. A Red Bull começa miserável, o Max faz um 8º lugar na corrida de sprint, o Sérgio Pérez faz o que faz e depois acaba o fim de semana com um carro não o mais rápido, mas altamente eficaz e suficientemente eficaz para ganhar a corrida. Acho que a corrida do Hamilton é uma corrida à parte, não é a corrida da Mercedes. É um bocadinho como eu dizia do Pérez, em relação à carreira dele, digo do Hamilton em relação à relação dele com a Mercedes. Aquilo que acaba depressa, porque também é penoso ver um heptacampeão mundial, um tipo cujo talento está acima de qualquer suspeita. Diga-se o que se disser da estatística e nós podemos discutir se outro piloto naquelas circunstâncias não teria também 7 campeonatos, naquelas ou nas do Schumacher ou nas do Senna. Não estou a falar do Hamilton em particular. Isto é a minha maneira de dizer que a estatística não é tudo para essa discussão eterna e que não tem respostas certas de quem é o melhor de sempre. Basicamente é isto. Agora, o talento do Hamilton está acima de qualquer suspeita. É o tipo que seria sempre um grande da Fórmula 1 e um multicampeão do mundo em qualquer época da Fórmula 1 com qualquer carro. Esta relação dele com a Mercedes está a acabar de uma forma demasiadamente amarga e triste e pouco justa para aquilo que foi a relação deles ao longo destes anos todos. Não posso deixar de dizer que não deixa de ser minimamente expectável, porque o Hamilton, no meio de todas as suas extraordinárias qualidades, e é, do ponto de vista da condução, sobredotado entre os sobredotados, é um tipo de muitas moods, de muitos estados de espírito. E quando o estado de espírito não está lá, aquilo é tudo um drama. Este Lewis Hamilton é o Lewis Hamilton de 2010. É o Lewis Hamilton... Não te parece um daqueles divórcios amigáveis em que já há um a dormir no sofá? É um divórcio em que há um a dormir no sofá. Não sei quem é que está a dormir neste caso. Não deve ser o Peter Bonington, que é pequenino e cabe no sofá. Mas sim, é triste, não gosto de ver isto. É giro dizeres isso, porque uma das coisas que li ao longo do fim de semana nas redes sociais, no X em particular, quando estavam a falar do facto da curiosidade do Russell ter herdado neste momento já uma pole position do Max,
como aconteceu de sábado para domingo, e ter herdado uma vitória este ano, porque o Max na Áustria também se envolveu numa pancada com o Norris, dizia que os pilotos consideram o Russell um oportunista. E há um tipo que aparece a fazer um comentário, não sei quem é este cidadão, para mim é anónimo, mas ele tinha nome, peço desculpa ao cidadão, mas ele em inglês não vai ficar ofendido, que diz que todos os pilotos consideram o Russell e o Sainz como divorce lawyers, porque são muito oportunistas. E eu acho que é a melhor definição que já vi. De gajos que são oportunistas, são divorce lawyers. É muito bom. O Carlos, no entanto, não é muito bom. É muito bom. Mas vá, deixamos isso para a análise do fim do ano, para o nosso top 10 do fim do ano. Mas divorce lawyers é muito bom. Fica com esta na cabeça. O silêncio do Hamilton no rádio no final da corrida é elucidativo desse estado de espírito que se vê dentro daquela box. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir, mas basicamente o Bono diz-lhe 2 ou 3 coisas e não há nenhum ok. Pá, eu não sei, é assim, ele pode estar a dormir no sofá, mas já tem outra namorada. Quer dizer, a questão é mesmo essa. Portanto, ele já aquela relação acabou, não estilhaçou, portanto, não. Mas tem sido uma gestão. Reparem, ele foi apresentado desde janeiro. Uhum. Estamos em novembro, estamos em dezembro, não é? Já estamos em dezembro, já estou baralhado. Se calhar já está a dormir no sofá há muito tempo. Já está a dormir no sofá há muito tempo. E aquilo deve ter molas, deve ser daqueles sofás mais usados. Portanto, epá, já chega. E eu acho que a gestão não foi má. Não foi completamente má, em termos emocionais, em termos de... A comunicação da Mercedes continua a ser uma palhaçada de fim de semana para fim de semana, nem precisamos de falar disso, mas eu acho que a gestão da relação entre ele e a equipa não foi completamente negativa, nem foi completamente... acho que foi bem gerida, de uma forma geral. Estamos a falar de um 7 vezes campeão do mundo, foi 6 vezes campeão com a equipa, etc. Está lá há 10 anos. Mas está só tudo à espera que chegue a hora. Pronto, pelo menos a Alpine conseguiu pôr o Ocon com os patins antes da última prova. Se calhar era que o Toto Wolff... O Toto Wolff queria que o Lewis simulasse uma lesão, mas isto não é futebol, lá está, não se pode, isto não é um desporto um bocadinho mais elevado, não se podem simular lesões. Porque era se calhar o que o Toto Wolff queria no fundo, é assim, pronto, já chega, olha, arrancar o penso rápido, não é? Para doer menos. E é isso que eu acho que é isso que se passa. Acho que o silêncio dele, como o João diz e bem, é uma coisa que me chateia. As moods, portanto, aquela birra, aquela calimerização, chateia-me também, porque ele não precisa disso. Mas eu acho sim que o silêncio, obviamente, é ensurdecedor. Dentro daquele carro, o silêncio, depois de me se desligar, é ensurdecedor, de certeza. Muito bem. Avancemos para um outro protagonista e, surpreendentemente, considerado piloto do dia pelos fãs. Zhou consegue os primeiros pontos para Sauber, que eu confesso que quando vejo na televisão parece uma lata de Monster com 4 rodas. Peço desculpa pela publicidade, mas é o que me faz lembrar. Monsterzinho. Porque sim, Monsterzinho. A carroça lá conseguiu 4 pontos. E ele no final disse que foi um alívio. O que é que 4 pontos ou conseguir pontuar podem significar para um piloto que sabe que está de saída, João Amaral? Mais até do que para a equipa. Sim, eu percebo. Vamos lá ver. Ele sabe que não tem lugar na Fórmula 1 em 2025 e não tem, quer dizer, não é provavelmente uma coisa contestada. Nós ainda estamos a perceber se o Colapinto vai calhar em algum lado e se não calhar ainda é capaz de haver assim umas vozes a dizer é trágico, o miúdo merecia a oportunidade. Ninguém diz isso. Imagino que haja milhões e milhões de pessoas a dizer isso na China. Eu não consigo perceber mandarim nem cantonense, apesar de lá ter vivido 2 anos e meio. Mas, enfim, no mundo da Fórmula 1 não há provavelmente um coro de protestos porque o Guan Yu Zhou não tem lugar para a Fórmula 1 na Fórmula 1 em 2025. Acho que isso pode ser relevante para que em 2025, se alguém precisar de um piloto de reserva, de um piloto experiente, de um piloto simulador... Já não me esquecem que o Sebastián Buemi não está na Fórmula 1 há muitos anos, mas dá muito jeito à Red Bull, não é? Naquela competência que a Red Bull tem de sexta para domingo, o Buemi é essencial e o jogo pode ser também. Portanto, admito que do ponto de vista pessoal, até porque ele este ano tem sido, não é batido pelo companheiro de equipa, mas tem sido esmigalhado pelo companheiro de equipa. E eu imagino que ontem tenha sido uma boa corrida para ele desse ponto de vista, do ponto de vista psicológico de que falávamos no início do Sérgio Pérez, exatamente ao contrário para o Guan Yu Zhou. Para além da própria equipa, obviamente, conseguir fazer pontos, seria a primeira vez desde 2014, acho que eles iam acabar o ano sem pontos,
já não vai acontecer e, portanto, é uma justa recompensa para uma equipa que tem trabalhado. O carro está incomparavelmente melhor do que era no início do ano e uma das coisas que testaram durante o fim de semana foram paragens nas boxes. Eles têm a terceira paragem nas boxes mais rápida do fim de semana. E isso, mais uma vez, é prova de competência, porque começaram o ano por enterrar corridas e corridas e corridas assim. Portanto, fico feliz pelo facto do jogo ter feito pontos. Acho que estávamos todos a torcer um bocadinho pela Steak Sauber, que deixasse de ser a lata de Monster e passasse a ser um bocadinho Monster High. Não sei se vocês sabem quem eram as Monster High. Eu tive que levar com as Monster High anos e anos, com 2 filhas pré-adolescentes. Portanto, fico contente que eles tenham conseguido fazer pontos. Acho que é justo. Tivemos ainda por cima 8 carros diferentes a acabar nos 10 primeiros lugares. Não faço ideia se é recorde, se não. Provavelmente alguém saberá, mas é prova de algum tipo de saúde também que a Fórmula 1 tem ou teve neste fim de semana. Pedro Filipe. Eu acho que foi um grande alívio para ele, porque os pilotos também têm orgulho, não é? E têm brio e estão lá para andar depressa, mas também para terem resultados. Todos querem ganhar, todos querem ser campeões do mundo, mas poucos o conseguiram e poucos conseguirão. Mas obter pontos no contexto em que está aquela equipa, em que está esfrangalhada e está à espera, lá está. É um divórcio, mas lá está, já sabe que há ali um casamento, mas aquilo nunca mais chega. Quer dizer, nunca mais recebo o novo inquilino. E eu acho que a Sauber está a passar por isso. Quer dizer, o carro não evolui, a única coisa que evoluiu foram as paragens nas boxes, porque a beleza do carro continua a ser horrível. Quer dizer, asqueroso. É completamente asqueroso, e eu sou fã do verde, tanto que acho que o Aston Martin é o carro com a cor mais bonita, porque acho que os carros da Fórmula 1 são todos horríveis. Eu não gosto destes carros, e não tem nada a ver com o halo, não gosto da forma, não gosto dos acabamentos, mas eu fiquei contente de ver o Zul. É emocional, a minha relação com ele é nula, portanto é um piloto que não me encanta, mas também lá está, não me desperta grandes fígados, maus fígados. Não te aquece nem te arrefece. Não me aquece nem me arrefece, às vezes lá está, eu esqueço-me às vezes que ele está lá, e não é por mal, não quer dizer que ele é bom ou mau piloto, não gera emoções na minha pessoa. Agora fiquei contente de ter pontuado, obviamente é um alívio, está de saída, parabéns, obrigado, parece-me ser um tipo bestial, como colega de equipa. Acho que o Bottas gosta muito dele, porque também está sempre a dar cabo dele. O Bottas fez ao espelho porque andou a fazer ao Azul a época toda. E se calhar realmente não tem o talento suficiente para estar nos 20, mas se calhar tem talento para ser piloto do WEC ou de outra disciplina qualquer, onde haverá lugares. João Amaral, eu não, olhando aqui para o top 10, poderia falar do Gasly no que diz respeito a transformações da equipa, mas não resisto em perguntar-te se o 7º lugar do Alonso deixa-te mais, se te deixa satisfeito ou se te preocupa particularmente as queixas que o espanhol foi desabafando no rádio. As duas coisas, repara, satisfeito sim, ver o Alonso nos pontos, como sabes, para mim é sempre uma satisfação. Aliás, houve ali um momento em que eu ainda desejei que alguém se embrulhasse num toque, tive esperança que o Sainz e o Gasly saíssem largo numa curva, andassem um bocado em cima da gravilha e o Alonso conseguisse acabar em quinto. Portanto, satisfeito pelos pontos sim, é a primeira vez que pontua em 4 ou 5 corridas, era uma seca grande demais. Preocupado com as queixas, não, repara, o que ele tem dito do carro dificilmente pode ser pior. Acho que a Aston Martin não é por ter feito um 7º lugar que está necessariamente melhor do que estava nas corridas miseráveis que fez em Las Vegas, no Brasil, em Austin, por aí fora. O carro é francamente mau, foi piorando ao longo do ano, ou seja, foi melhorando ao longo do ano, mas muito menos do que os outros, e portanto foi piorando ao longo dos anos, porque isto é tudo uma energia muito relativa, uma velocidade muito relativa. Este circuito em particular, por ter muitas curvas acima de 250 km/h, onde o carro está um bocadinho melhor, estará disfarçado porventura alguns dos defeitos do carro, mas os dois pilotos continuavam a lutar contra o volante. O Stroll na primeira volta, quando toca no Albon porque entra na curva e de repente a frente decidiu que a curva não era para ali, era para o outro lado, o que era chato na medida em que a curva era mesmo para a direita. O carro é que tinha ali um problema de GPS ligado ao volante e portanto isso acontece-lhes em cada curva, isso acontece-lhes na qualificação, isso acontece-lhes em corrida e o carro continua a ser mau. Eu tenho a certeza que quanto mais cedo se virem livres daquela espécie de projeto de Fórmula 1, mais felizes vão ficar. Portanto, preocupado não fico até satisfeito desse ponto de vista, que só falta uma corrida para acabar o ano, porque a Aston Martin
tentando dar uma pequena recuada no Pedro Filipe, parecia certos clubes de futebol, não nestes últimos 4 anos, mas há 10 anos, em que era agora não foi, agora não foi. Eu sou da Académica, estou à vontade, sabes que não há aqui picardias de galaró de cima para baixo, não, eu não quero estar na terceira liga. Eu estou com muita azia. Cuidado. Eu imagino que sim. Mas pronto, a Aston Martin foi isso o ano todo. E agora não foi. Um upgrade. Não foi. Foi um downgrade. Foi downgrade até este resultado. O 7º lugar é maravilhoso. O Alonso faz uma corrida espetacular. A estratégia de mudar para duros e depois, aproveitando o safety car, parar uma segunda vez para meter pneus médios é brilhante. Não sei se é da equipa, se é do piloto, é brilhante porque eu diria que é do piloto. Eu diria que tem alguma influência, mas não sei, portanto, descartam os duros, que era uma incógnita para toda a gente, tem pneus ótimos para o rearranque atrás do safety car. Mas ele para 2 vezes em safety car, certo? Ele para duros e depois troca, perde posição para o azul e depois recupera. Isso mesmo, é brilhante, é espetacular. Portanto, acho que o Fernando Alonso faz este ano um ano à Fernando Alonso. Nós vamos acabar a carreira de Fernando Alonso daqui a 20 anos, quando eu já tiver que tirar a placa e ainda falar de Fórmula 1, vamos pensar no Fernando Alonso como o piloto do que podia ter sido. E estamos a falar de um bicampeão mundial que podia ter sido tetra ou pentacampeão mundial, porque ele passou a vida toda a fazer isto, a conduzir acima do que o carro consegue fazer. É o homem mais talentoso para escolher um mau carro, portanto. Espetáculo de corrida do Fernando Alonso, palavra de honra, mesmo brilhante. Pedro Filipe, queres acrescentar alguma coisa sobre o Alonso? Eu não quero bater no Fernando Alonso, porque lá está, é um piloto que eu tenho vindo a criar alguma admiração por, mas lá está, eu só não temo que o Alonso termine a carreira dele em baixo, precisamente porque o João acabou de dizer. O Alonso pode ter mais 3 ou 4 anos destes, que nunca ninguém vai pensar que este gajo andou-se a arrastar na Fórmula 1. O Alonso, reparem, eu sei que ele tem 4 rodas e um volante, pode até ter uma roda furada, aquilo vai ser o que o carro tiver para dar. E isso é das coisas que eu admiro nos pilotos. Não, vai ser mais do que o carro tem para dar, isso é que é espantoso. Ele está a fazer aquilo que chama, ele está out-driving the car, como dizem os ingleses. Portanto, ele está a dar, o carro está a ter mais resultados do que aqueles que têm em potência. Portanto, é claramente o piloto, é aquela peça que está entre a baquet, entre o volante e o banco, que faz a diferença. Portanto, eu não sei se com a idade ele está a ficar cada vez melhor, mas lá está, eu não temo que ele termine a carreira. Já tive esse medo, que há umas semanas eu pensei nisso e até falei nisso aqui no podcast. Mas eu sinceramente não tenho, porque a confiança que ele tem no talento dele e nas capacidades que ele tem é interminável. Agora, pronto, tem 41 anos, não é? Quer dizer, vai pesar, vai começar a notar-se. Mas não se nota nada. Mesmo. É 42? Pronto, olha. Eu não lhe daria mais de 43 a 44. Para os nossos 3 minutos finais, vou-vos pedir um exercício. Que eu não gosto muito, mas... Isto é um teste de surpresa, setora. Não é um teste de surpresa, caro aluno. Campeonato de Construtores vai ser decidido na corrida da Abu Dhabi. Há 21 pontos que separam McLaren e Ferrari. Eu quero saber as vossas apostas. Pedro, estás mais longe, começa tu. Demora mais tempo a chegar. Bem, este campeonato é da McLaren para perder. Portanto, com essa vantagem toda, com 2 pilotos que têm o melhor carro da grelha neste momento, marginalmente, obviamente, mas não deixa de ser o melhor carro. Se a inteligência emocional do Lando Norris não lhe pregar nenhuma partida, eu diria que em condições normais a McLaren, por ter esta vantagem, obviamente, não que a Ferrari não tenha também bom carro e bons pilotos, ganhará o título. Mas quer dizer, eu já vi de tudo, não é? A Abu Dhabi então é uma pista que, lá está, falando em azia, meu Deus. Tens boas memórias. Tem muito boa memória, Inês, muito boa memória. Mas eu diria que é da McLaren para perder. Portanto, não há, a única coisa que eu posso desejar é que seja até à última volta, a última curva da última volta da última corrida, e que tenhamos pelo menos um ponto de interesse, já que o dos pilotos está entregue, infelizmente. Mas eu acho que tem tudo para ser uma prova quentinha. E pronto, e ver a McLaren a ganhar, não vou dizer que não fico feliz, fico contente. Não vou dizer que fiquei infeliz.
Pelas minhas contas tenho para aí 30 segundos. 30 segundos, eu também aposto em tudo o que o Pedro Filipe disse, peço desculpa, a McLaren a ganhar é o mais lógico. Estou altamente curioso para saber se o Leclerc consegue fazer mais 8 pontos do que o Norris e com isso ultrapassá-lo, que seria um feito. Parabéns ao Magnussen, que fez uma grande corrida mais uma vez e fez pontos no Qatar, não despiciando. E que acabe a temporada depressa, porque há pessoas ali que já não se podem ver. Não é o nosso caso. Atenção, que veio aqui João Salviano dizer que Alonso tem 43 anos. Eu espero que a corrida seja ganha por Carlos Sainz. E quanto ao campeonato de construtores, não quer saber. Dito isto, obrigada Pedro Filipe e João Amaral por esta horinha. Obrigada a todos aqueles que nos acompanharam em direto e através da Bola TV. Nós voltamos na próxima semana para analisar a última corrida do Campeonato do Mundo Fórmula 1.